Bom dia! Hoje, dia 7 de abril de 2026, terça-feira. O texto bíblico de hoje, ainda segundo o Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 até o versículo 25, onde lemos Jesus e Pedro. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos. Alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isto, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer, e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: venha comigo. Versículo 20, Jesus e o outro discípulo. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado para mais perto dele e perguntado: Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: o que diz o Senhor a respeito deste aqui? Jesus respondeu: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Este é o discípulo que falou destas coisas e as escreveu. E nós sabemos que o que ele disse é verdade. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Até aqui a leitura de hoje. Você me ama? Costumamos fazer isto com nossa esposa, com nossos maridos, com nossos filhos, namoradas, noivas, nossos pais. Mas e se Jesus aparecer na sua frente e fizer esta pergunta para você? Você está pronto para afirmar que o ama incondicionalmente? Que está pronto para arriscar tudo por ele? Que está pronto para levar a palavra sagrada, mesmo que ela possa lhe causar alguns transtornos? Jesus pediu 3 vezes a Pedro se ele o amava. Respondeu 2 vezes tranquilamente, mas ficou muito triste quando Jesus pediu a 3ª vez. E assim muitas vezes é conosco. Parecia que Jesus estava provando o amor de Pedro. Jesus queria saber se ele manteria esta fé, este amor, esta palavra da verdade que ele tinha aprendido, e se ele cuidaria das ovelhas de Jesus após ele subir aos céus. Jesus quer saber de mim e de você se nós vamos tomar conta das ovelhas do rebanho dele. Se vamos cuidar das pessoas, ensinar a palavra de Deus, ensinar o evangelho do amor, mostrar que Cristo Jesus é o único e verdadeiro caminho para a salvação. Talvez nós, se Jesus nos perguntasse hoje a mesma coisa, também ficaríamos tristes, pois parece que Jesus estaria duvidando do nosso amor. Mas ele quis ser enfático. Ele quis dizer que, se você me ama, você vai cuidar das minhas ovelhas.
Se nós amamos, temos fé, cremos que Jesus Cristo é nosso Salvador, jamais abandonaremos as ovelhas do aprisco. Vamos buscar aquela que está perdida e trazer de volta. Vamos lutar para que aquela que não está entre nós possa ser trazida de volta e também alcançar a glória eterna. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, está ao alcance de todos. E se ouvirmos, lermos e entendermos o amor de Deus que está aqui dentro, certamente buscaremos mais pessoas para viver com Jesus Cristo, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E veja que quando Jesus termina a terceira pergunta e recebe a resposta de Pedro, ele diz, venha comigo. E aí, João resolve de segui-los. Diz o texto, o discípulo que estava próximo de Jesus na mesa, que pediu a ele quem era o traidor. Este discípulo era João, o evangelista que escreveu este evangelho. E Pedro faz uma pergunta a Jesus. O que é que o Senhor diz a respeito deste aqui? Quantas e quantas vezes as pessoas nos perguntam o que você acha de fulano, de ciclano, de beltrano. Será que a pessoa gosta mais desse, menos daquele, mais do outro? E a resposta de Jesus é um chicote para a nossa língua. Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem que ver com isso? Se Deus fez o plano da salvação para toda a humanidade, como é que podemos nós julgar quem será salvo e quem não será salvo? Nós não conhecemos o coração das pessoas. Nós conhecemos o que vemos, o que ouvimos e o que achamos que entendemos. Mas lembre, Deus conhece o coração, conhece a mente de cada um de nós e sabe como nós somos, como agimos e se nós o amamos verdadeiramente. E se o amamos verdadeiramente, não estamos aqui para julgar ninguém. Estamos aqui para ajudar a salvar pessoas. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que não haja dúvida no nosso coração, do nosso sentimento para com Jesus Cristo, para com Deus nosso Senhor, que através do Espírito Santo ajuda-nos a fortalecer a fé no nosso Salvador e no amor, no Deus que nos criou e nos colocou aqui para falar do seu amor e viver este amor. E esse amor deve ser distribuído, repartido entre todas as pessoas que estão ao nosso redor e até mesmo longe de nós. A palavra de Deus deve ser semeada, plantada, regada e criar frutos bons que tragam cada vez mais pessoas para perto dele para a salvação eterna. Bom dia.